Vocês estão on. Os irmãos do nosso estado, né? Como o Xande falou, o nosso grande mestre vai se atrasar um pouquinho, mas não tem problemas, o nosso grande mestre estadual adjunto está aqui, já para a gente estar trocando ideia todo mundo junto. Só já deixando para a galera aí, dar também muito boa noite para todo mundo que está em casa, e também avisar que o chat vai estar disponível aí para vocês estarem interagindo com a gente vai estar lendo o chat aí, queremos essa interação de vocês com a gente, tá bom? Interagindo comigo e com o Xande, também interagindo com o nosso convidado, que é a grande estrela da noite. Show de bola! Mas é isso aí, Rafa. Vamos lá. Primeiro, para a gente começar aqui bem o podcast, se apresenta para a galera. Conte um pouco quem é o Rafael Demolei até hoje como grande mestre estadual adjunto. Trajetória completa, é isso? Resumida, porque a completa a gente entra em detalhes depois. Ah, tá. Não, sou Rafael Araújo, né? Na verdade, Marcos Rafael Araújo Miranda, mais conhecido como Rafael Araújo. Demolei desde o ano de 2007, né? Iniciei no capítulo Juventude Fraterna, São Luís. Ocupei alguns cargos enquanto demolei ativo, enquanto liderança adulta também. Iniciei na maçonaria bem novo, já faz mais ou menos uns 10, 11 anos de maçonagem, carreira na maçonaria e, graças a Deus, sempre ligado à Ordem Demolei, sempre próximo, nunca me afastei, sempre tive muito próximo da Ordem Demolei, às vezes mais próximo do trabalho dentro do capítulo, às vezes mais próximo do trabalho dentro do Grande Conselho, mas sempre com essa ligação aí que eu acho que vai continuar até os últimos dias de vida. É isso aí. Como Demolei maçom é isso. Resumidamente. Beleza. Rafa, me diz uma coisa. Como foi que tu conheceu a Ordem Demolei? Cara, eu e o André, né, por coincidência ou não, a gente sempre teve muito junto, desde a escola. Eu conheço o André bem antes de Ordem Demolei. E aí ele iniciou através do Marquinhos, ele deve contar a história dele em relação a isso, mas ele iniciou através do Marquinhos. E aí, logo em seguida, ele me falou sobre a Ordem Demolei, disse que era muito legal e tal, e me convidou. E aí comecei aquele trabalho de tentar convencer minha família, né, a deixar iniciar. Minha família tinha muito pouco contato com maçonaria, né? Na verdade conhecia muito pouco mesmo. Minha mãe foi um pouco resistente à iniciação, ao tempo, mas no fim consentiu, apoiou e tudo mais. E aí foi assim que eu iniciei. Foi um convite do André, né? Naquele tempo, eu não sei se vai ter alguém na sala que lembra, mas tinha o Flogão naquele tempo. O Dedé postava as fotos dele lá no Flogão. E aí eu ficava, pô, cara, que massa, quero iniciar. E consegui convencer meus pais e tudo mais. E iniciei. Dia 14 de abril de 2007, capítulo Juventude Fraterna. Caraca, que show. E Rafa, você tinha quantos anos quando iniciou lá em 2007? Iniciei tarde, iniciei já com 16 anos. Se a gente for fazer os cálculos, a gente descobre a idade real do nosso grande mestre. 33 anos, a idade de Cristo. Oh. Foi aí teve que ser tudo muito corrido, cara. Assim, teve que ser tudo muito corrido, entre aspas, porque assim, quando eu iniciei, já com 16, completando 17, né, os cargos, né, as funções, a liderança me encantou muito, né? Eu fiquei muito encantado com aquilo tudo. E desde o dia que eu iniciei, eu falei, cara, eu quero ocupar aquele cargo ali, daquele cara ali, que era o mestre conselheiro, que no tempo era o Ulisses, né? Ulisses Júnior. E eu fiquei encantado com aquilo ali. Eu tinha alguns objetivos dentro da Ordem Demolei, que era me tornar uma pessoa um pouco menos desinibida,
pouco menos inibida, na verdade, exercitar minha oratória, e eu via que era o Ulisses, no dia, ele apresentou uma cerimônia, e a minha impressão é que ele estava fazendo aquilo ali, tipo assim, aleatório, sem decorar nada. Aí, esse cara fala bem pra caramba, bicho, eu quero ser esse cara aí. E aí, as coisas foram evoluindo, tiveram que evoluir muito rápido, né? Porque a idade já estava avançada, mas deu certo, graças a Deus, deu tudo certo. O caminho que eu trilhei para mim foi satisfatório. Pô, e tu disse que iniciou tarde, mas tu teve uma caminhada de ordem de Molay bonita, né? Porque, pelo menos o que eu sei de ti, conseguiu ser mestre conselheiro do teu capítulo, conseguiu ser mestre conselheiro estadual e já foi grande secretário estadual, isso já como sênior de Molay, né? Então, Foi. em pouco tempo de ordem, deu para aproveitar bastante. Imagina se tivesse iniciado antes. Foi tudo muito intenso, cara, tudo muito intenso, é como eu tô falando. Foi. E assim, as coisas foram surgindo muito por vontade, mas também muita coisa foi por ocasião do destino mesmo, por destino, enfim, por ironias do destino. Inclusive o fato de eu ser mais conselheiro, é uma história que nem todo mundo sabe, mas eu perdi minha eleição, né? A primeira vez quando eu me candidatei, na verdade, a mestre conselheiro, eu concorri com um cara que é um dos meus melhores amigos até hoje, Breno, que tá morando, hoje mora em Campina Grande, né? Foi muito engraçado porque Breno queria ser, porque ele já estava com a idade um pouco mais avançada, e eu queria ser também, porque eu tinha um projeto de ser mestre conselheiro estadual. Na verdade, não era um projeto, era uma vontade, mas uma vontade ainda que era uma centelha ainda. As coisas ainda não estavam claras no sentido de que eu poderia chegar lá. E aí eu falei, pô, Breno, eu quero, Breno, não vou abrir para ti não. E aí a gente apertou as mãos e falou o seguinte, pois então a gente vai fazer isso de uma forma que a gente não se chateie um com o outro, vai ser um jogo limpo. E a gente fez uma campanha muito bacana, a gente em momento algum se chateou, brigou um com o outro, muito pelo contrário, foi uma brincadeira, uma grande brincadeira no capítulo, e no final, né, o Breno ganhou, acredito que por uns 3 ou 4 votos, e não rolou tristeza, imediatamente a gente se abraçou e tudo mais, porque eu sabia que era um caminho natural. Logo na próxima gestão eu seria mestre conselheiro e tudo bem. Isso impediria que eu fosse mestre conselheiro estadual, mas era um sonho ainda tão no começo que também show de bola. E aí, por ironia do destino, a família de Breno repentinamente teve que se mudar para Paraíba. E ele me ligou, lembro como se fosse hoje. O meu celular estava em cima do rack. E aí tocou, era ele me ligou. Parabéns, mestre conselheiro. Falou para mim, parabéns, mestre conselheiro. O que foi? Aí, cara, vou ter que ir embora. Ele começou a chorar. Eu imediatamente comecei a chorar também. Bicho, não acredito e tal. Fala com teu pai, fica aí e tal, não sei o quê. Mas enfim, aí, a partir daí as coisas foram se encaixando. Caraca, que massa. Na verdade, eu discordo um pouco do Xande quando, por mais que tu tenha iniciado tarde, teve uma trajetória bonita, eu acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer, né? Então, era tudo desenhadozinho já para isso se acontecer, a gente só não sabia como é que as coisas sucederiam, mas olha aí como deu tudo certo, né? Sim, E, eu acredito muito nisso. e hoje, quem é Rafael Araújo dentro da maçonaria? Tendo em vista que o senhor já falou que iniciou muito cedo dentro da maçonaria, já está correndo aí com 10 anos de maçom. Conta aí pra gente. Cara, na maçonaria, sim, funcionou assim. Eu iniciei muito cedo por incentivo do Lúcio, que é Lúcio Portela. É um cara que é o meu padrinho de maçonaria. Foi o cara que me chamou, me indicou, junto com outros irmãos, né? Mas ele foi o maior incentivador. E o Lúcio, ele sempre teve o discurso, né, de dizer, a gente precisa iniciar sem Ordem Molay, tanto pela Ordem de Molay, para ajudar a Ordem de Molay, como para a maçonaria também, para que a maçonaria conheça o nosso trabalho. E eu topei, né? Vou abrir o jogo aqui em vários sentidos. Quando eu iniciei, eu era universitário, liso, 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 né? Mas já tinha um trabalho prestado junto ao Grande Conselho, já era grande secretário, e a gente via num ritmo de trabalho muito bom. E a gente tinha um contato muito bom com os tios maçons e tudo mais. O pessoal fala, cara, inicia, inicia, inicia. Só que eu tinha aquele pé atrás, né? Eu não tinha grana. Minha família sempre foi muito humilde, minha família não tinha tantos recursos financeiros. E eu não tinha como segurar a questão de mensalidade, iniciação, essas coisas todas.
minha única fonte de renda era uma bolsazinha de estágio. E aí o nosso irmão Douglas Costa, né, mestre conselheiro do Juventude, atualmente já maçom, oftalmologista, acho que muitos conhecem ele. Ele chegou e falou: não te preocupa que até o dia que tu me disseres assim, Douglas, eu tô de boa, eu vou bancar tudo que tu precisares dentro da maçonaria. Eu fui resistente, eu falei: não, cara, não aceito, isso não dá certo. Ele falou: cara, não te preocupa que eu tô investindo na Ordem Molay. Faz o teu que eu faço o meu. E aí ele bancou minha iniciação, bancou festa de iniciação, elevação, mensalidade, tudo, 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 tudo. E aí, já mais perto de exaltar, já estava formado, comecei a trabalhar e tudo mais. Exaltar é chegar ao grau de mestre, né? Aí eu chamei o Douglas e falou: cara, agradeci, né, imensamente tudo que ele fez por mim. Aí falei: agora, a partir daqui, eu vou com minhas próprias pernas. E aí foi isso. Aí iniciei na maçonaria. No começo da caminhada, quando, pelo menos para mim, que tinha uma caminhada muito intensa na Ordem Molay, a maçonaria ela tem uma caminhada, um ritmo de caminho totalmente diferente. Então, eu demorei mais ou menos um ano e meio para me adaptar, né, para me adaptar a essa caminhada de maçonaria, esse ritmo de maçonaria. Mas aí, depois que engrenou também, comecei a trabalhar pela maçonaria, num bom ritmo, entendendo como é que funciona, entendendo que são instituições, por mais que estejam ligadas, tem um ritmo diferente de trabalho, tem uma forma diferente de serem feitas as coisas. E segui a filosofia, o que eu levei para a maçonaria foi a filosofia que eu sempre segui na Ordem Molay, né? Tanto na Ordem Molay quanto na maçonaria, minha filosofia é o seguinte: independente do que você faça, independente da função que você ocupe, seja chato com a excelência do que você tem que fazer. Se você vai ser preceptor de um capítulo, saiba a fala do começo ao fim, todas as vírgulas, todas as formas de entonação, tudo mais. Não é porque é o cargo que é considerado, em que pese seja um dos mais importantes, não é porque seja um cargo considerado menor, que você vai simplesmente chegar lá na hora e ler. Faz com excelência. E aí, na maçonaria eu comecei num cargo lá que era o cargo de organizar templo. Tem um cargo lá que é só para organizar templo. Eu chegava mais cedo que todo mundo e organizava o templo mais bonito que eu podia. Aí fui evoluindo, sempre fazendo as coisas com maestria. E aí vieram as oportunidades, me chamaram para ser mestre de cerimônia da loja, que é um cargo importante, né? Um cargo que tem um destaque e tudo mais. Logo em seguida fui vigilante da minha loja, fui venerável mestre por 2 gestões, e no final veio o convite para ser grande secretário das relações interiores da grande loja, que é o cargo que eu ocupo hoje. É como se fosse o grande secretário do grande conselho, eu sou o grande secretário, estou como grande secretário da grande loja, né? Apoiando o nosso grão-mestre, nosso tio Bonfim aí nessa caminhada como grão-mestre. Então hoje na maçonaria é isso. Sou membro da Deus Pátria Liberdade número 27, com muito orgulho, em que pese ter iniciado na loja Independência, número 1, né, mas atualmente sou membro da loja Deus Pátria Liberdade número 27, uma loja que eu me orgulho, que é minha casa. Sou duplo filiado lá na Irã Bif, que é outra loja também que eu carrego no coração. E estamos aí, estamos buscando trabalhar, em que pese a correria do dia a dia seja muito grande, a gente tenta fazer o que dá aí para ajudar. Pô, Rafa, Aproveitando essa deixa, né? Seu padrinho de maçonaria, o nosso tio Lúcio Portela, aproveitar que ele está assistindo o nosso podcast aí, mandar um abraço. Abraço, tio Lúcio, viu? A gente está esperando o senhor aqui no nosso podcast. Já vamos deixar aqui o convite aberto assim, para todo mundo ver. E assim, tio Rafa, aproveitar esse paralelo antes de a gente poder prosseguir, né? A gente tem muito mais para poder conversar sobre Rafael como grande mestre, Rafael como Rafael mesmo, pessoa no seu cotidiano. Mas a gente tem uma pergunta aqui no chat, eu acho que seria o momento ideal para isso, já que a gente já fez esse paralelo da sua vida como Demolay, da sua vida como maçom, né? Tem um jovem aqui, o Samuel Furtado, abraço Samuel, e ele mandou no chat o seguinte, né? Que ele é um jovem, não é Demolay, mas é bastante curioso sobre. E ele Tem uma travada aqui para mim, né? Não sei se travou para todo mundo, mas deu tipo um cortezinho aqui para mim no começo da pergunta. Não, aqui foi de boa. Perdão. Então eu vou repetir a pergunta, né? O jovem Samuel Furtado, ele mandou aqui no chat pra gente, né? Dizendo que ele é um jovem, não é iniciado na Ordem Demolay, porém é bastante curioso a conhecer sobre, né? Uhum. E ele queria saber qual é a real relação entre a Ordem Demolay e a maçonaria. Eu acho que o senhor aí, como maçom Demolay, é a pessoa mais capacitada para estar respondendo isso aqui pra gente hoje. É uma relação de patrocínio, né, e de apadrinhamento. E aí eu explico. Patrocínio no sentido de proporcionar
os meios necessários para que a Ordem Demolei funcione. O que seriam os meios necessários? Uma estrutura física, um teto, uma sala para os Demoleis fazerem suas reuniões, materiais para que um capítulo possa funcionar, capas, enfim, materiais ritualísticos inerentes à Ordem Demolei, né? E tudo que for necessário. O patrocínio é realmente isso, é um patrocínio material. É o maçom, a loja maçônica chegar lá e falar, cara, eu vou bancar um capítulo Demolei, eu vou comprar as capas, independente de como for fazer, se é através de uma campanha, de doação, enfim. Mas a maçonaria tem esse papel de bancar materialmente a Ordem Demolei, patrocinar, e tem esse papel de apadrinhamento, né? Um capítulo Demolei não consegue caminhar efetivamente sem uma loja maçônica ou um corpo de maçons presente. Não é à toa que a gente tem o que a gente chama de conselho consultivo, né? Então, o papel do maçom ele vai além do material, ele vai também no sentido do ensino. Eu, pessoalmente, costumo pensar em muitas situações como uma relação de professor e aluno, muitas vezes como uma relação de pai e filho. Existem todas essas demandas dentro da Ordem Demolei. Mas é basicamente isso, a relação é patrocínio e apadrinhamento. Se a dúvida do Samuel for no sentido de que tem uma ligação direta, que existe uma garantia de que você ser Demolei é uma escada, né, objetiva para você ser maçom, não é bem assim que funciona. Existe uma ligação, uma relação, né, de patrocínio e apadrinhamento, como eu disse, mas não é o primeiro passo a ser dado para iniciar na maçonaria. Você pode muito bem lá na frente iniciar na maçonaria sem nunca ter sido Demolei. Mas sempre vai ter essa relação de apadrinhamento aí. Bacana, Rafa. Aproveitando até a pergunta também, algo que tem relação, tu falaste que caminhada dentro da Ordem Demolei é um ritmo completamente diferente da caminhada na maçonaria. Sim. Então, do ponto de vista que você teve como participante das duas organizações, o que mais mudou na tua concepção daquele Rafael que era Demolei ativo, que via as coisas como Demolei ativo, para o Rafael que já atuou como presidente do Conselho Consultivo de um capítulo? A calma. A calma. A maturidade ela traz, obviamente, uma outra visão, né? Mas assim, se for para dizer uma palavra, o que mudou, né, dos anos anteriores para quando eu tive a oportunidade de ser presidente do Conselho Consultivo da Juventude, acho que é a calma. Calma no sentido de saber que as pessoas, os garotos que estão vindo atrás, eles têm que ter a oportunidade de passar pelas experiências que você passou e, inclusive, de errar também, né? Que eu, pessoalmente, acho que muitos irmãos, quando se tornam sêniores, eles cometem um grande pecado, que é de querer na verdade, anular esse processo do Demolei ativo. Pelo fato dele já ter passado por aquilo ali, ele quer que o Demolei ativo já saiba aquilo ali, porque ele já sabe, e tem que ser, e tem que acontecer, e isso é prejudicial para o capítulo. Eu admito que em alguns momentos, enquanto o senhor Demolei ali, um pouco mais imaturo, eu talvez tenha até chegado a atrapalhar meu capítulo, porque era uma caminhada que eu já tinha passado, uma experiência que eu já tinha adquirido. Os garotos que vinham atrás precisavam adquirir essa experiência, cometer os erros deles e tudo mais. E às vezes a gente, como senhor Demolei, a gente chega e tenta tolher esse direito e esse processo necessário para os garotos, né? Então, assim, o que mais mudou, né, além da maturidade e da forma de ver a vida, foi realmente a calma e a consciência de entender o processo Demolei. É engraçado que, assim, quando a gente está Demolei ativo, a gente não consegue entender o processo que está acontecendo na nossa vida através da Ordem Demolei. Isso é muito claro para mim hoje. Vocês, quando vocês estiverem adultos, vocês vão perceber isso. Cara, o que está acontecendo na minha vida, o que acontecia na minha vida em relação ao Demolei lá, quando era Demolei ativo, era isso, isso e isso. Você, quando cresce, amadurece, você consegue perceber onde foi que a Ordem Demolei te ajudou, o que foi que ela te ensinou. Né? Então, assim, eu, quando presidente do Conselho Consultivo, eu conseguia ver o que foi que a Ordem fez por mim, onde foi que acertou, onde foi que errou, e procurei tentar reproduzir isso, né? E aperfeiçoar. Foi isso. Olha só, espero que muitos seniors estejam aqui acompanhando a gente para poder escutar isso, né? É importante, é uma mensagem que eu sempre tenho levado para a galera, tenho conversado, sempre que eu tenho oportunidade eu falo. Toma cuidado. Hoje em dia, a minha postura em relação a isso é tipo assim, isso eu escutava muito Lúcio falar, né? Que
o bacana mesmo é que depois que você vira assim, você dê um passinho atrás. Não é que você tenha que abandonar o capítulo, mas dá um tempo, vá cuidar da sua vida profissional, né? O Lúcio também falava muito isso. Rapaz, a gente tem que ter senhor Demolei barbado, né? Que eu queria dizer o quê? É um cara já um pouco mais maduro, um cara já com sua vida um pouco mais estruturada, para ajudar o capítulo. Lógico que os senhores Demoleis, os que acabaram de se tornar senhores Demoleis, ajudam muito, às vezes ainda estão instruindo ali os garotos, né? Isso é importante. Tem capítulo que precisa, tem capítulo que funciona muito por conta dessas pessoas. Mas o ideal é que a gente tenha um corpo grande, né, num conselho consultivo, de senhores Demoleis também, e que essa rotatividade ela vá acontecendo. A gente possa dar tchau para a galera aí cuidar da sua vida, né, e depois voltar formado, com dinheiro no bolso, para ajudar o capítulo, que é o que a gente precisa, né? Não adianta a gente achar que não, porque a gente precisa. Quanto mais senhor Demolei a gente tiver aí para ajudar a gente, bem estruturado, melhor. Como diz mamãe, só amor não sustenta a casa, tem que ter o Não dinheiro também. sustenta, tem que ter o dinheiro. Tem que ter o dinheiro. Isso é uma grande verdade. E o que você tem a dizer pra gente hoje? Porque assim, a gente acaba tendo contato, né? Graças a Deus, muito com você, com o Rafael, né? Ali, o que já foi apresentado pra gente aqui, né? Esse Rafael da Ordem Demolei, o tio Rafael, né? O irmão Senhor Demolei, o grande mestre estadual adjunto. Mas aí quem é o Rafael Araújo no seu cotidiano? Antes da gente estar entrando aqui em transmissão, você falou que hoje o dia foi muito corrido, muito corrido. Então, Foi. fala um pouco pra gente aí do quem é o Rafael Araújo no seu cotidiano, no dia a dia, quando descansa um pouquinho de Ordem de Molei, quando descansa um pouquinho de maçonaria, o que o Rafael Araújo faz, o que o Rafael Araújo Cara, e quem é? assim, eu na vida profissional sou advogado, tá? Na vida familiar hoje, graças a Deus, sou casado, né? Casado com a tia Ida. Há bem pouco tempo casado, mas tenho já um relacionamento muito grande que surgiu dentro da maçonaria, né? Eu conheci a Ida quando eu tinha 17 anos, ela tinha 15, e a gente logo começou a namorar, ela é filha de Jó, e desde lá a gente está junto, né? Nunca se separou, são 14 anos, e pouco tempo atrás, né, a gente casou, 4 meses atrás a gente casou, formalizou nossa união, e, e hoje Estão falando que tá sem áudio. Espera só um pouquinho. Tô sem áudio, vocês conseguem me ouvir? Claro, áudio caiu. E Confirmei pra agora? gente aí, gente. É o áudio geral ou é o áudio somente do Dedé? Voltou. Voltou. Parecendo que voltou. Conseguem me ouvir agora? Sim, Pronto. sim. Rapaz, Dedé, tu já chega bagunçando, Dedé, pelo amor de Deus. Todo mundo só falando no chat aqui que o Dedé chega bagunçando, típico do Dedé. Dedé sempre atrasado. Só foi o Dedé entrar que trouxe o vírus. Foi mal, gente, mas estava ocupado e uma situação difícil aí, como todo mundo sabe, sem veículo, né? DM móvel foi abatido aí tem uns 45 dias, mas estamos aqui, chegamos 30 minutos atrasados, mas vamos lá. Mas graças a Deus não sofreu nenhum dano maior no acidente. Um dente aqui, outro acolá, né, mano? Emerson tá dizendo que tu trouxe um vírus aí, Dedé. Qual foi o vírus? Rapaz, aproveitar agora aqui que estão os dois grandes mestres aqui presentes, que a gente tem uma história para perguntar, né, Dedé? Lá, rapaz, a gente ficou sabendo, assim, por alto, que quando vocês dois eram Demoleis ativos, vocês fizeram um trato, né? Que Rafael seria mestre conselheiro estadual e que Dedé seria grande mestre estadual primeiro que Rafael. Esse foi o trato que a gente soube. É verdade? Conta pra gente.
Rapaz, foi não. Quando o Rafael foi para ser mestre conselheiro estadual, a gente tinha a mesma idade, e ele tinha acabado de ser mestre conselheiro, e aí o Rafael sempre quis ser mestre conselheiro estadual, então eu falei, Rafael, vai lá e realiza esse teu sonho. Não me arrependo de não ter sido mestre conselheiro estadual, talvez um pouquinho lá no fundo, mas esse planejamento de ser grande mestre estadual foi coisa da vida mesmo. Foi o momento da vida de cada um. Rafael já venerável da loja e já mais dentro da maçonaria e não tinha um tempo um pouco para a Ordem Demolei, deu uma afastada do Grande Conselho para focar dentro da nossa loja da 27. E aí acabou que eu entrei na linha sucessória para Grande Mestre e fui fazendo, e acabou que virei Grande Mestre, mas a gente não planejou isso aí, não. O que a gente planejou, posso falar para você que quando eu fosse Grande Mestre, ele seria meu adjunto, isso a gente realmente planejou. Olha aí. Isso aí são os mitos que a galera vai criando aí, mas não teve isso não. Se teve, eu não lembro. Como diria Tio Novo, que sempre cita aquele livro, A Criação dos Mitos e Tradições. Aproveitando... Opa, pode dizer, Dadis. Não, pode falar. Não, aproveitando que você chegou aqui na transmissão, né, o Rafael já contou um pouco da sua história, como Demolei, disse que você teve grande influência nisso, né, que é o proponente dele na Ordem Demolei, que instigou o instinto de ser Demolei, vendo as suas fotos ali no Flogão, né, rede social qual desconheço, devo admitir. A gente queria conhecer um pouco aí do Dedé, né, o ano de iniciação, como é que foi essa trajetória, quem lhe indicou para a Ordem Demolei. Tá contigo, mano. Então vamos lá, gente. Eu iniciei no ano de 2005, né? Maio de 2005, então vai fazer o quê? 17 anos aí, né? De Ordem Demolei. Quem me iniciou foi o Marquinhos. E tem uma história engraçada que não foi no meu aniversário acho que de 19, 20 anos, eu não me recordo muito bem. Que minha mãe fez um discurso e achou que Rafael tinha me indicado para a Ordem Demolei. Né? E aí de lá a gente falou para assim, não, Rafael, eu indiquei Rafael para ser Demolei, estudava junto, e quem me indicou para ser Demolei foi Marquinhos, nosso pet grande mestre estadual. Eu iniciei na gestão do irmão Hugo Frazão, lembro como se fosse um outro Hugo Frazão, ele fazia a sindicância lá em casa, morava no Quatraque, na cidade de São Luís, e iniciei na gestão dele, Hugo Frazão. E estamos aí, né? Consegui, fui mestre conselheiro do Juventude Fraterna, e logo após que eu fui mestre conselheiro, dei uma pequena afastada, vamos dizer, de 1 ano, 2 anos, que naquela fase ali de término de escola para início de faculdade, e aí ter uma transformação na vida da gente. E aí, depois que deu uma estruturada na faculdade, a gente voltou para o Grande Conselho, na gestão do nosso irmão Paulinho, como grande orador, e a partir dali a gente seguiu junto. Né? Estava até fazendo essas contas, contando com esses cargos de grande orador, grande tesoureiro, grande mestre estadual adjunto, na gestão do irmão Marquinhos. A gente vai fazer, no término dessa minha gestão como grande mestre, a gente faz 8 anos só de Grande Conselho. Então, é bastante tempo, que eu acho que muita gente não tem 8 anos de Ordem Demolei, que pode estar assistindo a gente, ele tem 8 anos do Grande Conselho. Então, é uma estrutura que a gente já vem aprimorando já tem um tempo, então todo ano a gente vai aprendendo para chegar no cargo de grande mestre e dar o seu melhor. Acho que respondeu a pergunta. Rapaz, Dedé, tu tem 17 anos de Ordem Demolei, ainda fica chateado, fica magoado quando eu te chamo de velha guarda. Eu tenho que chamar, chateado, porque eu ainda sou novo, entendeu? Então eu tenho uma... Espírito porque a gente convive, a gente convive aí fora com uma galera que tem 30 anos de Ordem Demolei, 25 anos de Ordem Demolei, a gente acaba se achando novo também. Mas, Dedes, quantos anos? Rafael tá com 33, idade de Cristo, e você, meu mano? Também, 33 anos, inclusive 33 eu comemoro aniversário em fevereiro, e ele comemora em janeiro, então ele fica velho 1 mês antes de mim. Mas você é careca desde os quantos? Rapaz. E saliente, né, meus mestres conselheiros estaduais? Não, só de cima. Mas é isso, gente. Bastante tempo, mas eu acho que a gente ainda tem muito para doar para o Demolei ainda. Acho que terminando... Pode falar. Opa. Não, pode concluir, desculpa. Não, é isso. Eu acho que terminando essa gestão de grande mestre estadual, se Deus quiser, daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, acho que um pouco mais do que isso.
a gente volta para o capítulo com a força total. Quero ser presidente do Conselho Consultivo, coisa que eu nunca fui, não tive a oportunidade de ser presidente do Conselho Consultivo. Quero ser presidente do Conselho Consultivo. Não sei ainda se dá do Juventude Fraterna, lá do Joaci Farias Mendes, porque tenho que ver onde voltar melhor adaptado, minha vida como advogado, trabalho no interior, trabalho na capital, mas quero ser presidente do Conselho Consultivo, e ainda vou escolher o capítulo aí, eu acho que eu tenho certeza que vão me aceitar, eu acho, né? O cara tem um leque de opções. Dedé, falando um pouco de futuro agora, né? Daqui 3 meses, aí o André Guilherme, a gente vai estar largando um pouco vocês, né? Vamos se afastar um pouco. Sei que vocês vão morrer de saudade. Graças a Deus. Quando lembra disso, eu sei que tu já chora no banho. Mas o que tu imagina, como que tu imagina que vai ser esse 1 ano e meio que tu ainda tem de gestão? Quais são os planos que tu tem? Como tu quer deixar o Estado? Do que foi que tu idealizou que até agora tu já conseguiu fazer? Cara, a gente, quando eu falei que a gente tinha minha ideia foi revitalizar os capítulos. A gente vem de uma pandemia e a gente não sabia como seria. Falo isso, acho que toda reunião vocês já até ouviram falando isso, que a gente não sabia como seria essa gestão, né? E graças a Deus a gente já conseguiu fundar 2 capítulos, né? Com a ajuda até do nosso grão-mestre Bonfim, que eu acho que que acabou de entrar na sala, recebeu uma mensagem aí. Nosso grão-mestre, uma boa noite, meu grão-mestre, irmão Sebastião Bonfim. Isso, o Bonfim com a força, com a ajuda dele, pessoal dele, também a força da nossa grande loja do Estado do Maranhão. A gente conseguiu já fundar 2 capítulos, instalar 2 capítulos, perdão, e temos mais um fundado, que é na cidade de Itapecuru. Fundamos Zedoca e instalamos Esperantinópolis. E, assim, a minha ideia sempre foi... Tem Vitória também, André. Vitória do Meirem já estamos fundados. Está em processo aí de... Está no processo de fundação. Eu queria expandir, né? Eu sempre quis expandir, mas com a ideia de não abandonar os capítulos que já estão. E eu acho que isso a gente tem conseguido. A gente tinha 3 capítulos aí que estavam praticamente quase fechando, e a gente já conseguiu organizar mais ou menos. Os meninos já estão realmente voltando às atividades. E o que eu planejo para a gente é dar o suporte, dar o suporte aos nossos médicos conselheiros estaduais, dar o suporte para vocês trabalharem de forma consciente, de forma moderada, né? A gente está aqui, como o próprio nome já fala, a gente é um grande conselho, a gente está aqui para aconselhar vocês e dar esse suporte para vocês possam trabalhar, e que a gente possa fazer uma Demolei expansiva, que a gente possa fazer expansiva, mas também revitalizando os capítulos mais antigos, dando suporte para todo mundo. E é isso, cara. Assim, eu acho que a gente, como grande mestre, a gente tem que estar ali só por detrás, né? Vocês têm que ser os astros, e a gente está ali só para aconselhar vocês. E a gente tem alguns projetos ainda para lançar pela frente. Eu tenho um sonho que sempre foi, como grande mestre, fazer uma grande filantropia estadual, como já existe no Supremo Conselho, existia na gestão passada, no Supremo Conselho, de fazer um grande dia D, que chamava de dia D, né? Que todos os capítulos possam fazer uma filantropia naquele mesmo dia, uma atividade mais ou menos assim. Então, um dos projetos que a gente tem em sonho, a gente vai botando para frente aí. Um outro projeto também, com outro suporte que a nossa grande loja também vem dado, que é da nossa sala, né, da nossa sala do Grande Conselho, que a gente tem um endereço, mas a gente não tem um local físico, né? Agora, com a ajuda da nossa grande loja, a gente tem um local físico, a gente tem uma salinha, só que a gente precisa ajeitar ela, né? Só que, assim, tudo que se fala dentro da Molei tem custo e tem que saber de onde vem. Então, a gente tem que fazer tudo muito bem planejado, saber como nós vamos fazer isso, mas a nossa ideia é ter um local, um espaço, onde um Demolei chegar do interior do Maranhão e chegar na capital. Eu vou lá na sala do Grande Conselho, lá vai ter um museuzinho bonitinho, vai ter uma foto, vai conhecer quem foram os mestres conselheiros estaduais, vai conhecer quem são os grandes mestres estaduais, quem foi. E acho que esse é um dos nossos planos também, fundar essa sala do Grande Conselho aí. Rafael pode até falar um pouco também, que já está vivendo isso aí com a gente. Sim. A gente, assim, sobre esses projetos, né, e principalmente esse da sala, né, não é porque ele está na sala não, mas nosso sereníssimo grão-mestre Bonfim, ele tem ajudado muito a gente nesse sentido, inclusive colocando a estrutura da grande loja para nos auxiliar, né? Só que uma sala não é apenas um espaço, né? Uma sala requer móveis, requer toda uma estrutura, e a gente tem pensado muito em como fazer isso. A gente já pensou em convocar, né, os irmãos aí pelo Estado para nos ajudar nesse sentido,
mas a gente ainda não conseguiu amadurecer direitinho a ideia. Mas esse projeto do André é um projeto importante e eu tenho certeza que antes do fim da gestão, bem antes do fim da gestão, a gente vai conseguir concretizar ele. A gente vai ter a nossa salinha, com tudo montado, tudo bonitinho lá, né? E contando com a ajuda dos irmãos e também da nossa grande loja, através do nosso Sereníssimo aí. Bacana. A gente realmente vê que a gente tem tido um apoio muito maior da Potência Maçônica, né, que é a grande loja nessa gestão. Não que a gente não tivesse na gestão de Ubiratã, mas se mostrou mais presente na gestão do Tio Bonfim. Então, deixo aqui nosso muito obrigado do grande conselho, do gabinete estadual, para ele também, agradecer toda a ajuda que ele vem dado. Show de bola. Só aproveitar para mandar uns salves aqui, que o pessoal tá mandando aqui no chat pra gente, né? Mandar um salve para os capítulos aqui que se identificaram no nosso chat, né? O capítulo Evangelista Mota, salve. Capítulo CCVM também, abraço, gente. O capítulo Wagner Benedito Ramalho Filho. Tio Emerson Forte já deixou aqui o convite no chat, né? Mandou o 22º COD do Maranhão, 2022, é Imperatriz do Maranhão. Aproveitar, a gente, durante o dia, deixamos duas caixas de pergunta, né? Primeiro quando foi o André, depois que a gente confirmou com o Rafael aí, decidiu dar essa dose dupla aí pra galera hoje, colocamos outra. E todas as duas vezes fomos perguntados, né? Que o pessoal quer saber de vocês sobre CEOD. E aí, depois de muito tempo, quais são as expectativas para esse CEOD, meus grandes mestres? Rocha, Dedé. Vamos lá. Então, gente, 2 anos, né? 2 anos praticamente sem congresso estadual. E a gente está preparando com muito carinho. Não vou falar muito do nosso congresso estadual, porque eu quero que seja surpresa do que a gente está preparando para vocês, principalmente Demolês Ativos. Mas já dando algumas spoilers, nós vamos ter todas as nossas lideranças nacionais presentes no nosso congresso estadual. Nosso grande mestre nacional, nosso mestre conselheiro nacional confirmaram presença no nosso congresso. Acredito que também o nosso grande tesoureiro, nosso grande secretário nacional adjunto vão estar presentes. Então, nós vamos ter pelo menos 4 ou 5 representantes do nosso Supremo Conselho. A gente está preparando algo inovador, a gente quer dar o conforto para os nossos demolês, a gente quer que todo mundo fique num hotel, que tenha esse conforto de descanse. A gente, de início, a gente pensou em fazer com alojamento, né? Mas a gente vamos nos esforçar um pouquinho mais para que todo mundo possa ficar no conforto de um hotel e que no nosso local de congresso seja próximo ao hotel também, para não evitar deslocamento. E outra coisa, além de tudo, a gente quer fazer uma coisa enxuta, que não fique uma coisa maçante, mas a gente quer trazer também uma palestra interessante. E assim, a gente quer voltar com tudo, né? 2 anos sem congresso estadual e a gente quer voltar em grande estilo, que a gente quer fazer, o que a gente sabe fazer de melhor, que é se congregar no congresso estadual. A gente passa 1 ano separado, agora nós passando 2 anos e meio, na verdade, né, que vai ser só em junho. Então, o que a gente quer, o que a gente sabe fazer de melhor, congregar, se abraçar, estar junto e fazer o Demolei. Sem spoiler, mas faça a sua inscrição, que amanhã, inclusive, já vai estar aberta no Via CISDM. Valores bem pequenininhos, então vale a pena, não perca o primeiro lote e a gente se encontra lá no CEOD. Mandar um abraço também para o capítulo Sidney Aguiar Milhomem. E o tio Bonfim mandou aqui no chat, né, que ele disse que já vai sair porque estamos preparando o golpe. Estão preparando a faca. Rapaz, tem uma pergunta aqui para Rafael Araújo, que me mandaram aqui no privado. O irmão Gabriel Pacheco, nosso mestre conselheiro regional, lá do CCVM, ele perguntou o seguinte: tio Rafa, soube da tua grande admiração por Deadland e que tem até vontade de fazer uma tatuagem com o rosto dele. Já que ele é uma grande admiração sua, quem hoje, dentro da ordem também, atualmente é uma admiração grande para o senhor? Talvez, não sei se todos vão conhecer, mas para mim, um cara que eu carrego como exemplo desde Demolei Ativo se chama Carlos Eduardo Braga, que é o tio Cal. Quando eu fui mestre conselheiro estadual, eu tive a oportunidade de estar muito próximo a tio Cal, aos ensinamentos dele, a como ele lidava com a gente, mestre conselheiro estadual. E desde então ele se tornou para mim uma referência como Demolei, como maçom, como
chefe de família, como pai de família. E se for assim, dentro da Ordem Demolei brasileira, hoje o cara que eu mais admiro, em que pese ele não esteja mais tão presente no cenário nacional, mas é ele. Bacana. Tio André, tia Valéria já colocou aqui no chat, dizendo que quer ganhar uma inscrição do CEOD de presente do senhor, porque o aniversário dela já é amanhã. Tia Valéria, um grande abraço, nossa coordenadora do Clube de Mães, para quem não sabe. Tia Valéria tem feito um esforço aí monumental para fundar os clubes de mães. Eu acho que a tia Valéria já conseguiu 3 ou 4 clubes de mães aí, na força, na coragem. Então, tia galera, um abraço. Não se preocupe não, tia Valéria, que a gente vai ajeitar essa inscrição. A senhora tem todo o direito. Não se preocupe não. Vamos falar com o tio Wesley, para o tio Wesley ajeitar nossa inscrição lá. Ô, Dedes, o Cauã aqui pediu para você mandar um abraço pro Lagartixa. Lagartixa, exatamente, rapaz. Abraço, Lagartixa. Em breve eu tô aí, Imperatriz, Lagartixa, para a gente conversar. Galera, mas aqui vamos falar agora de vocês aí, vida de Demolei ativo, né? Como é que era essa resenha aí com a galera do capítulo? Passaram muitos perrengues, passaram algumas situações inusitadas, alguma coisa aí que a gente pode saber? Rapaz, muita história boa. Muita história boa. Se tiver história juntos, de preferência, né? Lógico, só tem, né? Rapaz, tem muita história boa, muita história engraçada aí Tem a história da jumenta de Baraial, pô. Jumenta de Baraial. Estão querendo saber da história do busão, Rafael, aqui tua. Do busão? Qual é essa história do busão, pô? Nosso irmão Vitor França aqui no chat. Que tem que ser mais específico. Tem tanto busão, pô. Tem o busão de Salvador, mas nesse tempo o França não era iniciado. Teve um busão que saiu daqui de São Luís para ir buscar uma galera em Porto Franco e voltou para ir pro Senó de Salvador. A gente deu uma volta no Maranhão para depois ir pro Senó, para a galera não deixar de ir. Isso foi em 2010, eu acho. Do busão, não sei. Busão. Tem tanta história. Coloca aí no chat, agora. França, qual é a história específica para o Rafael poder responder. E também, só aproveitando, falando de Vitor França colocou aqui no chat que se o próximo convidado estiver em São Luís, vai ganhar um hambúrguer grátis da DDD 98, primeiro patrocínio que o nosso podcast está recebendo. Muito obrigado, meu irmão Vitor França. Cadê a sonoplastia da caixa registradora, pô? Rapaz! Fiquei sabendo que o hambúrguer é ótimo, ó. Nós estamos em São Luís, Vitor França. Se você quiser mandar um hambúrguer... Se quiser já mandar hoje. Inclusive, meu irmão. Mas e aí, conta essa história dessa jumenta pra gente. Falaram que tem várias histórias, mas eu não vi nenhuma sendo contada. Cara, eu vou contar essa história para vocês aí. Dedé tava junto, ele vai me ajudar nos detalhes aí, mas essa eu faço questão de contar. Eu tava mestre conselheiro estadual nesse período e nós fomos para o Congresso do Pará, né? A gente mas tinha bem mais, uma proximidade muito grande com o Pará, muito grande mesmo, da gente tá se visitando, enfim, do PH lá, que foi grande mestre nacional, tá sempre chamando a gente para lá. E aí a gente fez uma comitiva numa van, no tempo tio Ulisses era o nosso grande mestre, eu era estadual, e a gente fez uma comitiva, pegamos uma van e fomos para Belém, né, para esse congresso. Fomos lá para o congresso, tudo mais, tudo certinho. Lá teve a instalação dos das primas do arco-íris, tinha a história lá que a Esperança era a Esperança é a última que dorme, que tinha a irmã Esperança lá. E aí a gente fez aquela bagunça toda lá no Pará, né, aquela resenha de Demolei ativo, que vocês já conhecem, e a história inusitada mesmo está no final, né? No término do congresso, o PH, o tio PH, falou: galera do Maranhão, vamos para Salinas agora, vocês não vão embora, vamos para Salinas, estou com uma casa lá em Salinas, alugada para receber vocês. E a nossa comitiva era bem grande, era uma van lotada mesmo, 15 ou mais pessoas. E aí descemos para essa casa em Salinas, passamos o restante do final de semana lá, sábado e domingo, uma resenha muito boa lá, piscina, comida à vontade, praia. E beleza, terminou essa resenha toda, aí tio Ulisses organizou: bora, amanhã a gente vai embora cedo e tudo mais, vamos embora. E aí obedecemos o grande mestre, lógico, nos organizamos e fomos embora. E aí no caminho, um pouco depois de Salinas, o motorista chega e fala para ele, pro tio Ulisses: rapaz, é melhor a gente botar gasolina, tá para acabar a gasolina. Ele: não, pá, não bota agora não, bota mais lá para frente.
Aí passamos no posto, o motorista ia encostar e o tio Ulisses, não, pá, não bota nesse aqui não, tá muito caro, bota lá na frente. Aí, resumindo a história, um pouquinho mais na frente a gente ficou no prego. Inclusive, a foto desse prego tá no meu. É a última sequência de fotos do meu feed lá no Instagram. Tem essa foto lá desse prego que a gente ficou. Aí, tudo bem, beleza, ficamos no prego. Tio Ulisses foi para a beira da estrada. No tempo a gente não sabia, mas ele fez um sinal que hoje eu sei, Dedé também sabe. Fez um sinal lá de maçom. E o maçom parou e reconheceu o sinal, parou. Tá em dificuldade aí, meu irmão, tal, não sei o quê. Aí foi, levou ele para comprar gasolina, trouxe de volta e seguimos viagem. Chegando ali na Baixada, em Santa Helena, a gente estava assistindo um filme. Cortou aí? Opa, deu uma cortadinha. Deu uma cortadinha. Foi a ida ligando, foi mal. Sim, aí chegando ali e na Baixada, lá em Pinheiro, ou perto de Pinheiro, em Santa Helena, a gente estava assistindo um filme, e aí o motorista pegou e, na verdade, o filme desligou, e o motorista falou que a correia do alternador tinha quebrado. E a gente não sabia o que era esse negócio de correia do alternador. Sim, mas e aí e tal? Ele falou, não, o carro vai parar. E depois que ele parar, ele não anda mais. Aí a gente, pô, cara, que merda e tal, não sei o que, beleza. Resumindo, o carro, o carro parou lá em Santa Helena, né? E no outro dia o motorista iria comprar a peça, né? Ia tentar comprar a peça para a gente ir embora. A gente teve que dormir em Santa Helena nesse dia, né? E dormimos na pousada do Godinho Macaco, né? A diária lá por menino foi R$5. Só uma observação. Termina de contar aí, que já é a terceira vez que a Aida me liga. Ele vai apanhar até o final da live. Uma observação que ele esqueceu de falar, que do mesmo jeito que ele falou assim, tio Ulisses, vamos abastecer o carro, tio Ulisses, não, bota um pouquinho mais para frente. Quando a gente estava saindo da cidade de Salinas, ele falou assim, tio Ulisses, vamos sacar dinheiro, que a gente está sem dinheiro aqui, tá todo mundo sem R$1. Tá só um cartão aqui e tal. Ele, não, meu sobrinho, a gente saca mais para frente. Quando a gente chegou lá na cidade de Pinheiro, desse negócio aí do Godinho Macaco, dessa pousada do Godinho Macaco, tava todo mundo liso, não tinha R$1 no bolso. Não tinha como pagar pousada, não tinha como pagar nada. Então juntamos ali as moedinhas, juntamos uma moedinha para cada um. Foi o que a gente conseguiu pagar a pousada lá. E aí, quando foi no outro dia, tava todo mundo sem dinheiro, não tinha R$1 no bolso, porque tio Ulisses não deixou a gente sacar lá atrás. E aí a gente vai para o Banco do Brasil, vamos sacar dinheiro, vamos sacar, quem tem que sacar, quem tem que ir embora daqui. A van já tinha despachado, ou vocês dão seu jeito de ir embora, que essa van aqui não tem mais jeito. A peça vem de São Luís. Aí a gente vai para o Banco do Brasil, uma fila enorme, quilométrica mesmo. Quilométrica. E aí tio Ulisses fica na frente de uma, vai. Quando ele chega na porta do caixa, na boca do caixa, tá lá, utiliza o terminal. Ah, meu irmão, e não tinha mais caixa, ninguém conseguiu sacar dinheiro. Rapaz, eu só sei que essa viagem foi, assim, era para ser uma viagem de algumas horas, virou 1 dia e meio, e a gente conseguiu chegar em São Luís no outro dia, a gente foi de ferry, enfim, foi... Cara, a gente passou fome nessa viagem, vocês têm que entender que a gente passou fome mesmo, de verdade. Na hora que a gente sentou num restaurante lá, a gente mandou os menores de idade todos na frente, porque, enfim, eram os menores de idade, a gente juntou todo o dinheiro que tinha para falar, bora, os menores de idade vão na frente, vai ficar tio Ulisses, Rafael e André. E aí, tio Ulisses, aí mandamos os menores de idade na frente. Aí, tio Ulisses, rapaz, tô com fome, bora aqui no restaurante. Aí, sentamos lá. Deixa eu trazer o cardápio aí. Aí, tio Ulisses vira pra Dedé. E aí, Dedé, tem quanto aí? Aí, Dedé puxou R$2 do bolso. E tu, Rafael, 75 centavos. E tio Ulisses, rapaz, não tenho nada. Aí, tio Ulisses, rapaz, e agora? Pra onde é que nós vamos? A gente pediu para um taxista levar a gente pra Pinheiro. Lá em Pinheiro, a gente passou o cartão para ele dar o dinheiro de volta para ele... para pagar a passagem dele por gasolina, e foi aí que rolou esse negócio do caixa, né? E aí, tipo assim, a gente não tomou nem café da manhã, isso já é de tarde. A gente foi comer, pô, em São Luís, acho que quando a gente chegou, já quase meia-noite. E a jumenta de Baraial é porque, assim, de manhã eu tinha R$6 no bolso, né? E tinha um áudio, né? Depois vocês procuram aí no YouTube o áudio da jumenta de Baraial, né, que a gente passou a viagem toda falando dessa jumenta de Baraial. E por coincidência a gente passou na frente de uma loja que tinha uma jumenta de porcelana. E aí os últimos R$6 que eu tinha no bolso eu gastei para comprar essa jumenta.
que virou a mascote do capítulo lá no tempo. E aí, quando a gente precisou do dinheiro para comer um pão, não tinha. Aí ficou essa história da jumenta de Baraial. Foi mais ou menos isso aí. O dia que a gente passou fome aí por conta das loucuras de Tio Ulisses. Meu Deus. E por causa da jumenta de Baraial também, né? É, por causa da Por causa jumenta da de jumenta. Baraial. Gastou Cara. dinheiro com a jumenta de Baraial. Rapaz, tem uma notícia aqui. Então vamos lá. Já estão aqui, eu estou com o celular na mão. Nosso grão-mestre. Opa, peraí, tio André, que o tio Novo disse que ele que faz questão de dar a notícia. Ele consegue entrar aí? Eu pedi para ele ligar pro André Guilherme para ele poder dar a notícia. O André Guilherme bota ele no Viva Voz. Então liga aí. Liga pro teu, Xande, meu celular, que o alto-falante dele tá zoado. Tio Novo, pois se estiver me escutando aí, me ligue que eu coloco aqui. Vamos ver se consegue ele escutar. Sim. Opa, acho que vai vir coisa boa por aí, será? Paz. Vem uma esculhambação pra você, já aí. Gente, eu preciso pegar só o carregador do meu computador aqui um instante. Vai lá. E tio Rafa, pode ligar sua câmera novamente aí, meu lindo. Pera aí que eu tô fazendo aqui uma transferência pra mulher, rapaz, senão ela me bate. Apanhar 2 vezes por dia é complicado. Complicado, meu irmão, complicado. Mas aproveitando, meu tio Rafa, o tio Lúcio também pediu aqui pro senhor contar a história do avião, a sua primeira vez. Ah, cara, pois é, bicha, a Ordem Demolei, ela proporciona pra gente essas experiências únicas, né? Como eu tava falando no começo, é engraçado, né? O pessoal vive falando, Rafael é rico, Rafael não sei o quê. Eu não sei de onde é que o pessoal tira isso, porque minha família sempre foi muito humilde, muito, muito, muito mesmo. E eu nunca tinha andado de avião, já tinha o quê? Uns 17, 18 anos, nunca tinha andado de avião. E nem tinha expectativa de que isso fosse acontecer tão cedo. Só que aí teve a Assembleia Estadual para eleger o Luciano como mestre conselheiro estadual. E eu era primeiro conselheiro, nesse tempo, o primeiro conselheiro votava, né, nas nossas assembleias estaduais. E aí eu precisava ir. Eu sei que consegui convencer mamãe e papai a pagar essa passagem. No tempo teve uma promoção. E aí fomos de avião para Imperatriz. E eu morro de medo de altura, morro até hoje. E morria de medo de andar de avião. E para quem já andou de avião, sabe que quando o avião pousa, parece que a velocidade aumenta, faz um barulho muito alto e tudo mais. E aí a gente estava numa resenha ali, a galera lá no avião, na hora que o avião pousou, eu nunca tinha passado por um pouso de avião e fez aquele barulhão. E aí eu comecei a gritar no avião, freia, rapaz, freia, freia, freia. E aí a molecagem. Foi isso aí, a história do avião é essa aí. E aí vocês conseguiram falar com o tio Novo? Como é que tá aí a situação? Mas ele começou a falar comigo aqui no privado e sumiu. Bora continuando, quando ele aparecer. Continua, pergunta aí, vamos lá. Beleza, agora a gente tem não. Mandar um alô aqui pro nosso mestre conselheiro, Luiz Assunção. Alô, meu irmãozinho. Alô, Erlan. Abraço, galera. O Breno colocou assim, apertou minha mão com medo. Conte logo. Olha, o Breno foi o que concorreu comigo, tá? O Breno foi o que concorreu comigo, que eu disse que até hoje é um dos meus melhores amigos, que a gente fez uma campanha, que a gente concorreu um contra o outro com o mestre conselheiro e nunca brigou, nunca se chateou. E no final a gente se abraçou e eu fiquei tristaço que ele teve que ir embora, e, enfim. É esse aí o da história, nosso irmão lá do Juventude Fraterna. Dedes, tem uma pergunta aqui que a gente recebeu no Instagram hoje à tarde, né? A pergunta do nosso irmão Paulão, né? Que está iniciando nesse mundo aí de academia e tal, e tendo em vista que você é um grande mestre marombeiro, ele perguntou se é totalmente natural ou se você faz uso de bomba. Quem foi que perguntou? Desculpa, falhou bem no comecinho da pergunta. Paulão. Paulão, Santinês? Meu brigadeirão. Brigadeirão, aqui é só alimentação básica, academia para manter o corpo, mas é tranquilo. Nada de drogas ilícitas, aqui é só academia. Ô, Paulão, saudade de você. Também foi feito outra pergunta para o nosso mano Dedé, esse não se identificou, né, Dedes? Tendo em vista o que eu falei lá no começo, né? Quantos anos de careca você já tem?
E se você não usa minoxidil, com medo de algum efeito colateral que ele pode dar aí para os homens, né? Tipo diminuição da masculinidade, se é que você me entende. Rapaz, eu já aceitei a minha careca, já aceitei e eu não tenho problema com isso. E desses efeitos colaterais aí, quem faz o uso de minoxidil é o Rafael. Essa barba dele não era cheia desse jeito, não. É verdade. Durante muito tempo, então, se tiver problema, se esses problemas atrelados aí, quem pode ter aí? Jamais, meu irmão, jamais. Eu, pelo contrário, sou um homem casado, muito bem casado. Tudo certinho aqui, ó. Masculinidade em alta. Tio Novo conseguiu? Aí, o Xande, você tá mutado, meu mano? Tô aqui, tio Novo, tá na chamada ainda? Tá, ó, vê se vocês conseguem escutar ele. Fala aí, tio Novo. Tô te ouvindo, tranquilo. Estão conseguindo escutar ele? Afasta um pouquinho, Xande. Pronto. Tenta falar alguma coisa, tio. Pessoal, boa noite, tudo bem? Salve, boa. Demônio Maranhão, boa noite. Opa. Show de bola. Tá tranquilo aí? Xande, ele não vai, talvez ele não vai conseguir escutar a gente. Fala pra ele falar que a gente tá escutando ele. Isso, pode falar. Isso, tio. Pode ir falando que a gente tá escutando. Tá escutando bem. Maravilha, pessoal. Pode fazer uma pergunta, Xande. Quando é o próximo podcast? Qual é a próxima edição do podcast? Rapaz, a gente vai ter um podcast amanhã que vai ser anunciado no grupo do Demolei Maranhão já já. Show de bola. Então, para esse podcast de amanhã, prepara pra gente uma lista de inscrição, porque o tio Bonfim, grão-mestre da Glema, autorizou por meio da grande secretaria de entidades paramaçônicas, ele quer sortear 3 inscrições para a galera que participa dos podcasts. 3 inscrições no CEOD 2022 Imperatriz. Olha aí. E, rapaz, esse aí é o nosso grão-mestre, sempre apoiando nossa causa. Hoje Obrigado, meu grão-mestre. Critério, mas próximo podcast, 3 inscrições sorteadas. Valeu, galera. Um abraço da grande secretaria da Glema. Beleza, tio Novo. Muito obrigado. Boa noite. Rapaz, isso aí é o que a gente já vem falando desde o começo aí do apoio que a gente tem na nossa grande loja, na pessoa do nosso grão-mestre. Eu acho que sem me fugiu a palavra, mas é uma pessoa com um coração enorme que apoia a causa da Ordem Demolei e que a gente só tem a agradecer. Eu também, em especial, por ter 1 ano de gestão como grande mestre e ele como grão-mestre, para mim foi muito, muito importante. Mas, assim, deixando bem claro também que nós temos outras potências, nós temos o GOB, nós temos o Goema, o GOB na pessoa do nosso grão-mestre Maurício, do Goema, acho que o Valmir estava online agora há pouco, representa o Goema. Nós temos outras 2 potências, mas e sempre estão nos apoiando, né? Cara, nós temos 2 capítulos no GOB, que é o capítulo de Barão de Grajaú, e nós temos o capítulo de Educação Moral, que também faz parte do GOB, e temos o capítulo de São Luís, na cidade de São Luís, que é do Goema. Mas a maioria dos nossos capítulos é da grande loja. E Bonfim, fica aqui o nosso abraço. Quem está presente, está nos assistindo, fica o nosso abraço, nosso agradecimento especial. E outra coisa, faça aqui em especial o convite para que você esteja presente no nosso congresso. Né? Abertura, sexta-feira, então, dia 3 de junho, contamos com sua presença lá. Show. Galera, então, como vocês puderam escutar, amanhã a gente vai ter mais um podcast. Vou deixar, pelo menos até acabar isso aqui, o suspense de quem vão ser nossos convidados de amanhã. Mas amanhã, antes do podcast, a gente vai estar soltando uma listinha, um formulário no Demolei Maranhão. Quem souber do que se trata sabe, quem não sabe não vai saber. E nessa lista vai estar concorrendo as pessoas às 3 inscrições dadas pelo nosso tio Sebastião Bonfim, onde o sorteio pode se dar a qualquer momento durante o podcast de amanhã. Então, se você quer ficar ligado, assista. Bora botar umas regras aí, pô. Vai ter que compartilhar o flyerzinho do CEOD. Tem que comentar aí, marcar uns Demolei. Bora criar umas regras aí bacanas, senão não vai dar certo. É verdade. Nós vamos pensar em alguma coisa. Obrigado, tio Rafa. Também agradecer o nosso tio Bonfim, que é isso, meu tio. Também, além de ser um apoio, né, para a nossa Ordem Demolei, é um apoio para o nosso podcast aqui, que a gente iniciou um pouco tímido, vou até confessar, um pouco temeroso, eu e o Xande, assim, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Mas a gente fica muito feliz com o apoio que a gente recebe, tanto do nosso grande conselho, tanto da nossa grande loja.
E também o feedback positivo de vocês, né? Porque a gente está vendo aqui, eu e o Xande que estávamos com medo, a gente falava de coisa de 10 pessoas na transmissão. Em momento algum, a transmissão caiu de 30, a gente já teve até com 45 pessoas, né, na transmissão. Então a gente só tem que agradecer vocês, né, por esse feedback positivo, né? Realmente a ideia é muito legal, gente. Parabéns. A gente está aqui e aí é legal a gente contar nossas histórias. A gente fica um pouco acanhado, né? De contar os detalhes dos pormenores das nossas viagens aí. Mas é sempre bom a gente contar, ter esse papo aí e falar um pouco de Ordemolei. Esse momento aí importante. Mas a gente também teve uma pergunta, né? Uma pergunta do tio Silas Noleto, né? A gente queria agora que vocês pudessem olhar. O tio Rafael, ele conseguiu traçar essa trajetória um pouco melhor do que hoje ele enxerga, o que ele enxerga como liderança adulto, que ele não enxergava como Demolei ativo, né? E hoje, vocês olhando para toda a trajetória de vocês, né, enquanto Demoleis, hoje maçons, hoje homens, né, advogados, o tio Rafael já casado, se vocês pudessem conversar, né, o tio Dedé, se você tivesse hoje a oportunidade de conversar com o Dedé lá de 2015, de 2005, e o tio Rafa pudesse conversar com o Rafael lá de 2007, o que vocês teriam a dizer para vocês do passado? Se vocês tivessem essa oportunidade, hoje vocês, homens barbados, menos o Dedé, na verdade até careca, né, Dedé? Mas se pudesse conversar com vocês ali, quando estavam iniciando na Ordem Demolei, o que vocês diriam para vocês mesmos? Mas, pergunta difícil. Bem cabeluda. Porque, assim, eu não costumo me arrepender muito das coisas que eu faço, né? Eu costumo me arrepender das coisas que eu não faço. Eu fico com medo e acabo não fazendo, né? Mas eu não me arrependo muito das coisas do que eu faço e que se eu pudesse falar para aquele André lá atrás era que vai em frente que o caminho é longo, mas é prazeroso. A caminhada dentro da Ordem Demolei, ela é longa, não tão longa para o Demolei ativo, claro, a gente sabe que a gente tem um prazo de validade de 12 a 21 anos, mas a Ordem Demolei não é só isso, né? A Ordem Demolei é família, a Ordem Demolei é sala capitular e a Ordem Demolei é fazer a Irmandade, mas eu diria para ele que vai em frente, que se esforce o máximo que você puder por cada cargo, por cada passo que você der dentro da Ordem Demolei, porque é prazeroso e o resultado vem, e quando ele vem forte. Eu acredito que seja isso. Não, é uma pergunta difícil da gente fazer. Não me arrependo muito das coisas, mas eu diria para ele continuar fazendo, para ele fazer e fazer bem feito. Seria isso. Rapaz, André, vendo assim um pouco no passado, né? Tu disse que talvez um pouco lá no fundo tem aquele arrependimento de não ter saído para estadual. Aí tinha aquela fanfic que a gente já comentou aqui, né? Que tu teria cedido pro Rafael e que tu seria grande mestre primeiro. Eu falo aqui que eu fico um pouco decepcionado dessa fanfic não ser verdade, porque me lembra até um negócio, que eu até falar aqui, que aconteceu parecido comigo e com o André Guilherme. Lá em 2021 já, isso, 2021, no primeiro semestre, a gente teve a renúncia do Keiloran, né, como mestre conselheiro estadual adjunto, que foi convocada uma nova eleição. Nisso, eu e o André Guilherme, a gente já estava começando a conversar para poder montar nossa chapa, para a gente sair. Aí surgiu o convite para o André Guilherme para ele se candidatar para ser adjunto, né? Para ser o mestre conselheiro estadual adjunto naquele tempo. E o André Guilherme, se ele tivesse saído para adjunto naquele tempo, ele poderia talvez realizar um dos sonhos que ele tinha, que era ser de mestre conselheiro nacional. Mas ele só não saiu porque ele já tinha combinado de sair comigo e a gente tinha combinado que queria sair nós dois juntos. Então, quando eu soube dessa história, eu fiquei assim até um pouco feliz, porque eu achei histórias parecidas. Aí fico um pouco chateado de não ter oportunidade. Não, eu não me arrependo, porque eu acho que existe várias formas da gente fazer o Ordem Demolei. E naquela época, eu fazia praticamente a mesma coisa. Então, eu viajava com o Rafael, ia para os cantos. Eu lembro que nessa época, eu acho que o Rafael era mestre conselheiro estadual, não sei, tu pode, salvo engano, Rafael, da instalação do capítulo lá em Carolina. Tu era mestre conselheiro estadual? Não me lembro. Não, nessa história aí tu foi sozinho pra Carolina, pô.
Eu fui só, né? Então, pois é, Tu foi o único Demolei de Juventude que foi. Meu congresso foi em Carolina, o congresso que eu organizei foi em mas Carolina. ainda não era mestre conselheiro estadual, não, né? Na instalação, não. Lá era Hugo. Então eu fazia isso, eu fazia como se eu não fosse mais. Eu ia para as atividades, eu estava ali, eu me envolvia, e cansei de sair de São Luís sozinho de trem, ia para Santa Inês, ia para Imperatriz, ia para Sailândia, dormir na casa de um, dormir na casa de outro. Então eu fazia isso, né? Eu fazia aquilo, e isso fazia sozinho, sair de casa sozinho. Então eu não me arrepender de ser mestre conselheiro estadual, não me arrependo. Mas se eu pudesse ter tido a oportunidade de ser, hoje eu falaria para ele lá atrás, se tu tiver oportunidade, vai. Mas me arrepender, não me arrependo. Show. Rafael não respondeu a pergunta aí, né? Exatamente, mano, Rafa. Tem que responder também? Claro. Cara, eu ia falar duas coisas. A primeira é para ter calma, que foi o que eu falei mais cedo, né? Ter calma, que a caminhada ela vem naturalmente. A gente não, dentro de Ordem Demolei, a gente não precisa. A gente tem que correr quando a gente é Demolei ativo. Isso é normal, né? Se a gente tem um objetivo, hoje eu tenho isso muito, muito claro na minha cabeça. Se você tem um objetivo de alcançar um cargo dentro da Ordem Demolei enquanto Demolei ativo, se esforce, né? Mas que seja um esforço honesto. Né? O que é que eu considero esforço honesto? Trabalho nos cargos, nas obrigações que lhe derem, nas missões que lhe derem. Se disserem que você é membro da comissão X, seja o melhor membro da comissão X, que na próxima gestão as pessoas vão ter observado isso. E vá traçando esse caminho e chegue lá. Eu não vejo problema nenhum em almejar um cargo. O que não pode é almejar por almejar, apenas para botar o colar no peito, ou, enfim. Verdade. Mas eu acho importante. Quando o Deadland pensou a Ordem Demolei, os cargos, as honrarias, ele pensou justamente nisso, né? Para você se incentivar com aquilo ali. Então, quando o Demolei ativo, a gente tem que correr, mas quando a gente chega a Senior, é a hora de desacelerar. E eu confesso que nesse ponto eu pequei, eu não desacelerei. Eu não me arrependo em momento algum das decisões que eu tomei, do trabalho que eu fiz, mas eu confesso para vocês que em algum momento a vida pessoal sofreu um pouco, né? Eu reprovei um período na faculdade, já contei essa história para várias pessoas. Eu reprovei um período na faculdade por conta de Ordem Demolei, né? De muita dedicação à Ordem Demolei, pouca dedicação à faculdade. E essas coisas depois a gente vai repensando, mais maduro a gente vai repensando. E eu faço questão de falar isso, poderia até fazer propaganda enganosa para dizer que foi tudo flores, mas a gente não pode romantizar essas coisas, porque vai servir, eu tenho certeza que vai servir às vezes para algum irmão mais novo, o cara que está saindo ali do Demolei ativo, e aí está naquele gás, não, eu vou entrar logo em outro projeto, porque eu quero chegar lá, eu quero ser reconhecido, e às vezes deixa a vida pessoal um pouco de lado. E quando a gente se torna sênior, é justamente o contrário, tem que fazer justamente o que o André fez. Continuar participando, mas dar um tempo, deixar a vida evoluir, a vida se estabilizar, porque vai chegar a hora. Vê como é que as coisas foram. O André desacelerou, né? Deu uma desacelerada, não largou de mão, sempre esteve presente com a gente, se estabilizou e se tornou grande mestre. Eu corri, né? E me estabilizei também, e o André foi grande mestre antes de mim. E como ele falou, foi um caminho natural. Né? As coisas foram acontecendo naturalmente. Então, eu falaria isso para mim, tenha calma, não precisa ter pressa. Né? E outra coisa que eu falaria é que eu ia dizer, cara, o aprendizado é mecânico, que é uma coisa que eu acho que é preciso que a gente precisa divulgar em Ordem Demolei. A gente percebe, principalmente hoje em dia em Ordem Demolei, que tem muito irmão que fica se perguntando, mas será que eu consigo? Será que eu posso? Né? Será que eu consigo aquele cargo? Será que eu consigo um dia ser X ou ser Y? Né? E eu tenho repetido muito isso por onde eu tenho passado, dizendo que o aprendizado é mecânico. Tudo que você quiser aprender, você vai aprender, é só você querer. Né? Não existe esse negócio de dom, né? Tipo, aquele cara que, para eu ser mestre conselheiro estadual, eu tenho que ser o melhor em oratória. Isso é mentira. Isso aí não tem nada, é só se esforçar e querer fazer, e se você fizer certinho, se você se dedicar, aquilo ali vai acontecer. Né? Eu pessoalmente, eu era muito inseguro. Né? Eu era muito, muito seguro. Quando eu me candidatei a mestre conselheiro estadual, eu estava muito seguro, com medo de não dar conta, de não atender, né? não atender as expectativas. Mas aí foi justamente no cargo que eu consegui
que eu tive esse aprendizado, dizer, não, muito pelo contrário, pô, sou capaz, considero que foi uma ótima gestão, o feedback foi muito bom, né? Não é à toa que até hoje a gente guarda amigos aí pelo Brasil todo dessa época. Então, seriam essas duas coisas que eu falaria. Tenha calma, né? Para o Rafael senhor, já quase senhor Demolay ali, e para o Rafael Demolay ativo, eu falaria que ele tivesse certeza que o aprendizado é mecânico, que era só voltar para acontecer que ia acontecer. Isso aí também serve muito para mim e para o André Guilherme, né? Porque quando a gente larga esse cargo, automaticamente o André já vira sênior e eu ainda tenho mais alguns 6 meses de ordem Demolay antes de virar sênior em fevereiro. Então, Sim. uma conversa até importante para a gente já repensar algumas coisas também. Com certeza. Mas não abandonem, tá? Não corte os vínculos. Não, Mas o meu conselho é: vão para a faculdade, vão abrir as empresas de vocês, vão ficar ricos, viu? Para quando vocês estiverem ricos, vocês ajudarem a gente. Com toda certeza. É isso aí. E aí, a gente só queria finalizar com vocês, né? Tudo isso é incrível. Tá trocando essa ideia com vocês, tá trocando essa experiência, né? No caso dessas nossas lideranças adultas, eu acho que é de muita valia para todo mundo, né? E só queria saber de vocês quais são hoje as maiores dificuldades que vocês encontram como grandes mestres e aproveitando já pegando o embalo, quais são as previsões que vocês veem aí para a Ordem Demolay no futuro, né? Já que falamos muito de Ordem Demolay no passado, a gente tem que olhar para o futuro, né? Daqui a gente não tem que se arrepender do que a gente viveu, mas sim planejar o que a gente pode viver, né? Então, hoje, quais são as principais dificuldades que vocês encontram como grandes mestres do nosso estado? E o tio André falou um pouco aí sobre as suas previsões, né? Que é continuar nesse projeto de revitalizando capítulos, expandindo, mas e projetos de vocês? Vamos lá. Assim, nosso estado, o estado do Maranhão, ele é muito grande, né, em comparado aos outros estados do Nordeste. Nosso estado é muito grande. Então, da capital do estado para a cidade, o capítulo mais longe, que eu acho que seja Balsas, a gente roda quase 800 quilômetros. Né? Então, uma das nossas grandes dificuldades é estar presente nos capítulos mais distantes. Não, deslocamento, não, é uma grande dificuldade para a gente. E quando a gente tem que viajar para o sul do Maranhão, pelo menos eu falo por mim, pode ser que no futuro a gente tenha um grande mestre lá do sul e seja ao contrário isso, né? Que seja do sul para o norte. Mas independente de qualquer coisa, a quilometragem vai ser a mesma. Então, uma grande dificuldade que a gente tem é esse deslocamento, de ter que estar lá nos eventos. A gente faz questão de estar presente nesses eventos. E quando a gente sai daqui da cidade, a gente tem que marcar um sexta, um sábado, um domingo, às vezes até numa segunda-feira, e para que a gente não possa perder essa viagem. Hoje nós contamos com 19 capítulos, e assim, a gente sabe que a receita que a gente tem não é muito com o dinheiro que a gente tem, então a gente acaba tirando muito do bolso, né? Tirando muito do bolso, na verdade 90% é tudo do bolso, então uma grande dificuldade financeira, que essa é uma realidade, e acho que a gente não tem que esconder isso de ninguém, todo mundo que está assistindo sabe disso, que é uma realidade que para ser grande mestre é uma dificuldade muito grande, porque você tem deslocamento, você tem alimentação. Graças a Deus, as cidades que a gente vai, a gente encontra casa, a gente encontra irmão, a gente encontra alimentação, mas no deslocamento tem alimentação, então uma das grandes dificuldades é essa, deslocamento. E eu acabo que para fazer essas viagens para o interior, a gente tem que ir de carro, porque para ficar de cidade em cidade não tem um horário certo o ônibus, então a gente acaba atrasando de uma cidade para outra, então tem que ir de carro. Aí também tem um desgaste do veículo, então essa é uma grande dificuldade. Mas assim, a gente faz por amor, e eu acho que acaba recompensando lá no final. Infelizmente, há 45 dias o DM móvel foi abatido, mas a gente já está no conserto, e eu acho que daqui a mais uns 30 dias aí o carro volta e a gente volta a viajar pelos estados aí. E a viajar pelo estado, perdão. E enquanto isso a gente vai em Jones, porque a gente tem que manter a nossa programação. Mas eu acho que seja isso, uma das maiores dificuldades, porque seja esse deslocamento, porque em relação de pessoas, né, o nosso estado é muito fechado, nosso estado é muito amigo, nosso estado é muito irmão. Então
Então, qualquer cidade que a gente vá, a gente encontra irmãos dispostos a ajudar. E inclusive, vocês também de médico conselheiro estadual são pessoas muito boas, que a gente dá algum conselho aqui, vocês tentam fazer da melhor forma, vira e mexe ali, pisa na bola, mas a gente está aqui para acertar, e graças a Deus a gente consegue fazer o Demolei no estado do Maranhão. E digo para vocês, gente, olha, a gente tem viajado essas últimas 2 semanas aí para fora do estado. Hoje o estado do Maranhão é visto com outros olhos. Posso dizer com toda sinceridade para vocês que hoje o estado do Maranhão é visto com outros olhos. Então, antigamente, o Maranhão. Não, hoje em dia é o Maranhão. Nós somos quase 20 capítulos. E os outros estados do Nordeste, por exemplo, se você do Norte, por exemplo, Amapá ali, Tocantins, eu acho que tem 7 ou 8 capítulos, tenho certeza, Amapá tem 2. Nordeste, eu acho que a gente está ali entre 5º ou 6º de estado com maiores capítulos. A gente pede para Paraíba, a gente pede para Bahia, a gente pede para o Rio Grande do Norte, mas a gente ganha de muitos outros estados do Nordeste aí. Então, hoje o Maranhão é o Maranhão. E a gente quer levar isso para fora do estado também e dizer que a gente está vivo. Que o Ordem Demolei no estado do Maranhão é pujante e a gente continua fazendo o Ordem Demolei da melhor forma possível. Antes de finalizar, só quero dar 2 recadinhos, se vocês me permitirem. Na verdade, é para falar mais um pouquinho do nosso CEOD, que, por favor, vamos se inscrever, quem tá vendo aí, vamos se inscrever no nosso congresso, porque a gente precisa desse feedback de número de inscritos para a gente poder fazer um serviço bom lá no final. Então, a gente está abrindo com a inscrição antecipadamente, se inscrevam. E eu recebi aqui no privado a segunda coisa, que o nosso grão-mestre acabou de confirmar a presença também lá no nosso CEOD. Então, é isso e passa a palavra aí. Meu mano, Rafa, tá contigo. Gente, minha resposta sobre essa pergunta vai muito no sentido do que o André falou. Só que eu quero ser mais contundente, porque eu acho que é um problema que a gente já está atrasado em resolver, que é realmente a nossa maior dificuldade enquanto Ordem Demolei Maranhense e gestão de grande conselho é financeira. Ela é realmente financeira. Para ser bem claro, hoje um grande mestre que durante sua gestão, ele muito provavelmente no Maranhão, ele não consegue gastar menos de 30 mil reais, 30 a 40 mil reais em 2 anos. Então, assim, vejam que é algo assim que chega a assustar, né? E limitar também, né? Hã? E limitar também, né? Exato. Porque, assim, para mim, que já conheço essa realidade há muitos anos, até hoje assusta, né? Então, assim, para quem não conhece, eu tenho certeza que se assusta também. Então, é algo que uma hora a gente vai ter que sentar para conversar sobre isso. Como o André falou, o estado é grande, os gastos são muitos e a exigência não diminui, né? Os capítulos querem o grande conselho presente, querem um representante lá, né? A gente já, graças a Deus, hoje nossos mestres conselheiros estaduais têm a oportunidade de viajar, de fazer seus deslocamentos sem gastar nada do bolso. Isso já acontece há algum tempo, mas em algum momento a gente vai precisar ajustar, né? Ajustar isso no sentido de que a Ordem Demolei Maranhense ela tem que se pagar, né? Às vezes a gente conversa e escuta, na verdade, alguns demoleis ativos conversarem, no sentido de dizer, é tudo muito caro, né? Ontem eu tive uma experiência sobre isso. Eu estava dando um spoiler, eu fui lanchar com uma galera, os demoleis ativos, e dei um spoiler sobre preço de inscrição, valor de inscrição, quanto seria mais ou menos. Aí alguns, poxa, tá caro e tal. Aí eu peguei e ri, tá vendo como é que são as coisas? Nosso congresso, com hospedagem e tudo mais, vai ser um preço show de bola, que eu não vou falar, e que chega a ser praticamente a metade do que a gente vê, por exemplo, esse aí eu posso falar, porque já está divulgado mesmo, por exemplo, na Bahia. O congresso lá na Bahia com hospedagem vai ser R$250. O nosso vai ser muito mais barato do que isso. Entendeu? E lá, tipo assim, tá barato, na cabeça deles tá barato. Entendeu? Acho que eu cheguei a ver Minas Gerais, Congresso Estadual. Minas Gerais, né? R$200 sem hospedagem. 200 conto sem hospedagem. Só o kit e a inscrição. Aí pensa assim, não, mas é porque o deles tem mais coisa. Não, o nosso tem mais coisa. Só que a gente está tão acostumado com essa cultura de forçar a barra, que a galera que organiza o congresso assume essa responsabilidade. Tipo assim, não, eu vou dar um preço barato e vou correr atrás do patrocínio, eu vou nem que eu assuma do bolso, mas eu vou fazer,
né? Patrocínio é importante, mas às vezes sacrifica. A gente já teve congresso aí que ficou para a loja, que do capítulo pagar o restante. Isso é sacrificante, né? Então, assim, na minha visão, a gente vai ter terminado de dar alguns passos essenciais para o Grande Conselho quando a gente conseguir dizer assim, não, por mais que o Grande Mestre tenha que gastar um dinheirinho do bolso, não é nada exorbitante que faça com que um irmão, às vezes com um pouquinho menos de recurso financeiro, diga assim, cara, eu não vou nem botar meu nome nisso aí, porque eu não tenho condição de fazer. Eu sempre achei isso absurdo, né? Quando eu fui mestre conselheiro estadual, era assim, né? Para você ser mestre conselheiro estadual, ou você tinha dinheiro ou você não ia. E a gente batalhou para que isso fosse diferente, graças a Deus a gente conseguiu. E agora a próxima missão é a gente conseguir isso aí. E para o futuro eu penso numa Ordem Demolei Maranhense cada vez mais profissional. Hoje, como o André falou, hoje a Ordem Demolei Maranhense é outra. Né? Foi um caminho, uma sucessão de vitórias que a gente vem passando, né? E essa sucessão de vitórias é lá do começo da Ordem Demolei no Maranhão, né? Nada fica top do dia para o outro, nada fica perfeito do dia para o outro. Então, vem lá do primeiro grande mestre, do primeiro mestre conselheiro estadual para cá, e é lógico que em algum momento isso começou a ser mais mais pujante, né? Então a gente já tem o Lúcio, né, que foi o nosso primeiro grande mestre titular, senhor Demolei, que trouxe uma visão diferenciada para o grande conselho, né? E foi sendo sucedido, a coisa foi crescendo, e hoje a gente está aí, né, sendo reconhecido a nível nacional, com uma grande força a nível nacional, como o André disse, e a gente precisa continuar evoluindo, né? A gente precisa continuar evoluindo, se tornar um estado forte. Daqui a pouco, com fé em Deus, a gente vai estar sediando um Senode, né? E a gente tem que amadurecer, a gente tem que se profissionalizar, tem que fazer Ordem Demolei que nem gente grande mesmo. E a gente vai chegar nisso aí, eu tenho certeza. A gente tem o material humano, só basta a gente agora terminar de organizar 1 ou 2 detalhes. E a gente vai chegar lá, com certeza. Essas são as minhas previsões. Dedé, Lúcio colocou aqui no chat, tá te chamando de chorão. Por quê? Diz que ele com 7 capítulos tinha receita, tu com 19 não tem. Ah, rapaz, é porque ele não ia. Mas ele só tinha que visitar 7, bebê. Ele só tinha que visitar 7, ele não tinha que visitar 19. Eu falo aí, Lúcio, para visitar 7 capítulos, eu visito no final de semana, paizinho. E isso é verdade que o tio Nilson disse que o Dedé Ninja, para visitar 3 capítulos em um final de semana, é fazer mágica. Mas, cara, isso era muito. Realmente, o Luiz está falando uma verdade, porque como é que funcionava? Se a gente tinha 7 capítulos, eram 4 no sul e 3 no norte. Então, tipo assim, tu descia em Imperatriz, pronto, tu visitou o sul. Tu tava em São Luís, tu visitou o norte. Acabou. Era isso. Agora, como é que tu faz? Aí tu tem que ir em São Luís, aí Santa Inês, beleza, é perto. Arranja uma carona, aí tu depois tem Pedreiras, aí tu vai pra Barra, Grajaú, Barão de Grajaú, Balsas. Ah, meu irmão. Não fala mais. No dia que ele for assim, lá de Balsas pra Coelho Neto, ele vai me falar, entendeu? É botado. É botado. Deixa ele ir. Mas é muito legal ver essa evolução, né? Porque, por exemplo, o tio Rafael, que teve essa oportunidade de ser MCE do Estado, né? Relatar como era ser MCE na sua época, para hoje, a vivência que eu e o Xande temos, né? De ser mestre conselheiro estadual, essa evolução. Porque, assim, caso similar ao seu, tio Rafa, eu também, através da Ordem Demolei, tive a oportunidade de viajar de avião pela primeira vez, que foi a do Elod, né? Eu só não dei show no avião, sabe? O tio Wesley tá aí, que eu fui tranquilo, sossegado. Né? Mas assim, ter essa oportunidade de poder estar viajando todo final de semana para poder estar representando a Ordem Demolei e ter as viagens, né? Acontece assim, às vezes um aqui e acolá e tal, um lanchinho a mais que a gente coloca do nosso, logicamente, né? Mas ter essa oportunidade, né? Porque hoje, se a gente não tivesse, né, essa questão de as viagens serem bancárias e tal, eu não sei se eu poderia ser MCE e se os meninos que já passaram pelo cargo, todos eles poderiam ter sido, né? E muitas pessoas que planejam se lançar ao cargo de mestre conselheiro estadual continuariam com essa ideia, imaginando que seria algo só para quem tem dinheiro, e na verdade não, né? A Ordem Demolei não é para quem tem dinheiro, é para quem quer trabalhar, é para quem quer viver ela. E é como eu vejo muito tio Maçom falando, o Demolei é liso, não tem Demolei que tem dinheiro, Demolei é liso. Quem tem dinheiro é seus pais, e não é todo pai que está disposto a estar aí bancando viagem. Minha mãe mesmo disse que se ela tivesse que ficar tirando dinheiro do bolso, não era nem para me candidatar para mestre conselheiro estadual. Então,
É uma realidade que, graças a Deus, mudou, graças a esforços de nossas lideranças do passado, aí vem dando esse reflexo positivo hoje em dia. E é assim, o caminho é esse. E daqui a pouco, o pessoal que vai estar lá, daqui a 10 anos vai falar, porque 10 anos atrás era assim, e aí agora é diferente. E vai evoluindo, sempre vai ter essa evolução aí. Tudo... Dar um abraço aí para o nosso irmão Wesley, que a gente tem intensificado as nossas ligações diárias, então a gente está preparando algo muito legal também. Abraço, Wesley. Tenho certeza que esse congresso vai ser o congresso top das galáxias. Vamos preparar para... Cara, o Wesley é o exemplo do cara que fez o negócio certinho. O Wesley foi mestre conselheiro estadual, aí ele se afastou de Ordem de Demolei. Eu, pessoalmente, eu só sabia quem era o Wesley, assim, de falar muito pouco. Aí ele tava focando, ficar rico. Quando ele voltou logo milionário. Voltou logo, foi milionário mesmo, botando quente, fazendo congresso. É isso aí que tem que rolar. Rapaz, eu soube que o congresso só não vai sair 0,800 para todos os Demolei, porque... É porque ele não quer se gabar, pô. O capítulo quis botar assim um dinheirinho pra ver se o tio Wesley não pagava tudo sozinho. O homem tava disposto a bancar era tudo. O homem é duro, o homem é forte. Abraço, Wesley. E eu acho que a próxima viagem nós vamos organizar o congresso aí, acho que marcar uma datazinha, nós vamos tomar aí em Imperatriz. Venha, papai, venha. Galera, a gente já tá passando aqui de 1h30 de bate-papo, acho que o papo tá legal. O tio Lúcio Portela não cansa, ele disse que vocês estão pegando a estrada asfaltada. Né? Então... Tá certo. Quando ele passar ali em Presidente Duda, Dom Pedro, para ele ver o que é asfaltado. Então, assim, agradecer a todo mundo, né, que participou do podcast. Foi muito, muito legal ter a interação de vocês com a gente. Esperamos vocês para os próximos, né? Agradecer, né, vocês que de prontidão, quando a gente lançou o projeto, vocês, enquanto grande conselho, né, que não só no projeto do podcast, mas sim em tudo que é projeto que eu e o Xande chega, às vezes a gente chega assim, às vezes a gente acha, pô, mas que ideia biruta, vocês dois estão lá e chegando, olha, é isso aí, vamos lá, vamos botar para frente, mas ó, não pode deixar a peteca cair. E é isso, a gente agradece muito vocês, né, enquanto MCS, por exercerem essa liderança sobre a gente, por exercerem esse apoio sobre a gente, né? Se a gente tem hoje uma gestão que ela consegue fluir da maneira que ela flui, a gente também tem, lógico, né, que a gente também não pode desmerecer os nossos esforços, né, pessoais, de dar vontade de trabalhar, mas a gente agradece muito também vocês, né, por esse apoio, né? Eu, para ser sincero, não me recordo a última vez que a gente propôs alguma coisa que não foi apoiado por vocês, né? Eu lembro de um. Ah, mas tu quer que eu te comece a te chamar aqui, Xandinho? Chamei Dedé, ele disse assim, Dedé soube que ele tava indo pra Amazonas, eu disse, Dedé, me leva. Eu levo nada, senhor. Tu gasta demais. É caro demais, do meu bolso. Tu come demais. Mas é isso. Então, agradecer vocês. Muito obrigado, meus tios André. Muito obrigado, meu tio Rafael. E é isso aí. Vamos seguir na batalha. Parabéns. E também a gente tem que agradecer uma pessoa aqui que está nos bastidores. Não é Demolei, mas que de prontidão se propôs para poder estar ajudando a gente, né? Tá aí só nos bastidores da gente. O pessoal nem sabe quem é, mas agradecer ao nosso mano Cezinha, né? Que é quem está sendo responsável por estar transmitindo essa live pra gente, né? A gente teve trabalho só de entrar, mas o nosso produtor técnico é o nosso irmão Cezinha, lá da cidade de São... Nosso irmão porque é parceiro, né? Mas não irmão de ordem, não ainda, né? Mas aí, né, na questão dos bastidores da nossa transmissão. Muito obrigado, meu mano César. Sabe que sem você, possivelmente, essa live não teria acontecido. Tá bom? Xandinho? E a gente que agradece, viu, André, pela oportunidade. André, Alexandre, a gente agradece a oportunidade. Peço até perdão pelo atraso, mas deu certo. Eu tava na academia. Quando é para acontecer, vai acontecer. Tava na academia. Mas aí, obrigado pela oportunidade. E quando quiser, a gente volta aí. Não tem problema nenhum. Vai fazer o episódio final, pô. A gente vai entrevistar eles no final do podcast. Faz o primeiro e faz o final, é isso aí. Rapaz, Dedé dá trabalho demais, não chama ele pra cá, não. Abraço, galera. Meus tios, muito obrigado. E galera que tá assistindo, lembrando, amanhã a gente vai ter o nosso segundo episódio do DMCast para compensar as 2 semanas que, infelizmente, por motivos de força maior, a gente não pôde estar realizando nosso projeto.
E fiquem ligados que daqui no máximo 10 minutos já vai estar no Demolei Maranhão quem são nossos convidados de amanhã. Então é isso, galerinha. E só para deixar mais um, sorteio. vai ser de novo convidados em dose dupla, viu? Confusão em dose dupla. E o sorteio das inscrições do Congresso, hein? Esquece. Sorteio das inscrições do Congresso. Durante o dia a gente vai estar organizando como vai funcionar a inscrição dos Demoleis e Maçons nesse sorteio. O tio Rafa vai estar auxiliando a gente aí, a gente vai ver a melhor forma. Show de bola. Tamo junto. Valeu. Valeu, galera. E aí, galera, boa noite. Beijos e abraços. Até a próxima.